Caro amigo internauta, olá. Meu nome é Thiago Cerqueira de Jesus, estudante graduando do sétimo semestre do curso de Engenharia de Computação da Universidade Estadual de Feira de Santana, e juntamente com os colegas de curso Diego Machado Dias, Paulo Vitor Lima Souza e Vitor Araújo Ferraz, vou apresentar um seminário virtual sobre Direito da Informática. Este seminário é requisito parcial para aprovação na disciplina Fundamentos do Direito Público e Privado, disciplina esta que é ministrada pelo professor Agenor Sampaio Neto. Bem, eu iniciarei falando sobre a proteção legal do software, ainda conceituarei as entidades do hacker e do cracker, falando ainda sobre seus aspectos criminais. Paulo Vitor abordará alguns casos reais, explorando ainda a pirataria e o contrato de uso de software. Paulo ainda falará sobre contratos eletrônicos. Por conseguinte, Vitor explanará como se procede, quais são os trâmites dos processos virtuais. E, por fim, Diego Dias falará sobre ICP Brasil, Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras. Iniciemos então com a proteção legal do software. A princípio, precisamos conceituar alguns termos, que são programa de computador e software. Um programa é um conjunto de instruções capazes de, quando inseridas em uma máquina esta que tem por função o tratamento de informações, essas instruções permitirão a esta máquina indicar, executar, produzir determinada função, tarefa ou resultado. Em outras palavras, ou melhor, em breves palavras, um programa consiste nesse conjunto de instruções. O software, por sua vez, é um conceito mais abrangente. Ele consiste em um conjunto de programas, procedimentos, regras e documentação relativos ao funcionamento de um conjunto de tratamento de dados. Veja que o software engloba o programa de computador. Passemos então a falar das vias de proteção jurídica do software, que se resumem basicamente a três grandes eixos, que é o direito de patente, os contratos, o direito de autor e direitos sui generis. Poderíamos ainda falar de direito penal, responsabilidade civil e concorrência desleal. Mas, como eu disse, os três focos que nós tomamos aqui serão direito de patente, contratos, direito de autor, direito sui generis. O software se protege de acordo com três leis e um decreto, isto a nível nacional, que é a Lei 9.279, de 96, Lei de Propriedade Industrial, Lei 9.610, de 98, Lei de Direitos Autorais, Lei 9.609, também 98, Lei do Software, e o Decreto número 2.556, ainda 98, que regulamenta a Lei de Software. A nível internacional, podemos obter maiores informações no site www.wipo.int, que é o site da Organização Mundial de Proteção Industrial. Direito de patente. Segundo a já citada Lei 9.279, Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 10º, diz que programas de computador em si não são considerados invenção nem modelo de utilidade, não sendo assim patenteáveis. No entanto, é possível adquirir a patente do software em condições similares à do Gabinete de Proteção Europeu, em condições similares à do Sistema Europeu. O Gabinete de Patentes Europeu, que eu citei, o GPE, concede a patente a um software desde que este resolva um problema na técnica, adquirindo assim também um caráter técnico e sendo passível de ser patenteado. Estima-se que o Gabinete de Patentes Europeu já concedeu mais de 30 mil patentes de software. Gostaria de frisar, senhores, o termo em si, descrito na Lei de Propriedade Industrial, que diz que um programa em si não é passível de patente. O que isto quer dizer? Uma criação industrial relativa a um programa só será considerada invenção
se esta criação como um todo apresente um efeito técnico, ou seja, se ela vinha resolver um problema encontrado na técnica, não dizendo respeito unicamente à forma como o programa foi escrito, ou seja, ao programa de computador em si. Logo, como diz a lei, o programa em si não é considerado uma invenção a ser patenteável. Fazendo uma analogia com a vida, afinal de contas, direito é vida, é como a receita de um bolo. Se a receita for protegida por uma patente, a receita em si, o bolo, é protegido, mas não o texto da receita. Ou seja, uma outra pessoa pode copiar o texto, mas não fazer a receita, não fazer o bolo. Assim é o software. Você pode usar o texto do software, as linhas de código, mas não pode executar o software em si. Aqui estão alguns exemplos de patentes de software que vêm a esclarecer então a ideia de caráter técnico. Por exemplo, um software de síntese de voz ou um software de segmentação de imagem de vídeo é um software que resolve um problema técnico, o que não ocorreria com software que viesse a resolver um sistema de equações, pois este é um problema puramente matemático. É o estudo de propriedades de grandezas abstratas. Contratos. Os contratos protegem os direitos dos criadores ou proprietários de programas entre a pessoa, a entidade beneficente e a beneficiada, ou seja, quem vende, aluga ou cede, e quem compra ou se beneficia de aluguel ou cessão deste software, deste programa. Em geral, os contratos versarão sobre licenciamento de uso e transferência de tecnologia. Como os contratos que nós estamos acostumados a ver no dia a dia, os contratos que protegem os softwares descrevem as obrigações e direitos de cada interveniente, tornando assim seu cumprimento mais preciso. Paulo abordará de forma mais profunda esse termo de contratos eletrônicos. Direitos de autor e direitos sui generis. A ideia de proteger o software por meio de direitos de autor ou de direitos conexos, principalmente na Europa, foi influenciado pelos Estados Unidos através do hoje tão famoso copyright, influenciando assim a exclusão de um direito conexo, que é o sui generis. Sui generis, a saber, vem do latim único, peculiar, particular. Esta ideia, a partir de 1983, foi sendo abandonada, caminhando-se assim para a ideia de proteção por meio de direitos de autor. As proteções dos direitos de autor se estendem à expressão da obra, à sua exteriorização e não ao seu conteúdo. Se estende à obra traduzida em uma criação intelectual, no domínio literário, científico ou artístico, devendo ser portadora de originalidade. Isso aqui é essencial. Entendida esta como refletindo, de algum modo, a personalidade do autor. Desta forma, ficam excluídas da proteção dos direitos de autor as ideias, os processos, sistemas, conceitos e os princípios. Falando-se de software, de programas, isso se estende à lógica, aos algoritmos, à linguagem de programação, uma vez que estes você não pode comprovar, você não pode relacioná-los ao autor, você não pode comprovar sua originalidade. Alguns autores defendem um direito sui generis para o software, dando a ele assim uma autonomia, ou seja, criar um direito particular, único para o software, isentando de enquadramentos em outras leis.